Olá, pessoal. Estamos hoje na última lição da vida dos patriarcas, certo? Fazendo essa semana, por causa da viagem, como eu falei para vocês, vamos recordar o mesmo cântico e o mesmo versículo, porque ainda será continuação da nossa história, tá bom? Nada temer, mas sempre crer, tudo é possível para quem crê. Nada temer, mas sempre crer, tudo é possível para quem crê. Mais uma vez. Nada temer, mas sempre crer, tudo é possível para quem crê. Nada temer, mas sempre crer, tudo é possível para quem crê. E o nosso versículo também ainda continua o mesmo, que é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para conosco. Certo? 1 Tessalonicenses 5:18. Bom, vamos à sequência da continuação da nossa história, o que aconteceu com José depois que Faraó deu a responsabilidade. Foi uma grande responsabilidade que ele teve, o sonho que ele interpretou para Faraó. Será que realmente aconteceu? Se Deus disse que tudo que José fazia, ele faria prosperar, com certeza, isso também aconteceu. Sim, houve muita fome, eles começaram a trabalhar muito na terra, na lavoura, para que produzisse muita comida para mantimento. E aí José começou a fazer armazéns, né, para guardar muitas comidas para os 7 anos de fome que viria sobre a terra. Primeiro seriam os 7 anos de fartura e depois os 7 anos de fome. E naquela situação, todas as cidades ao redor estavam passando fome. E o que aconteceu? Os irmãos de José também vieram buscar comida naquela cidade. E aí, no Egito. E o que aconteceu é que Moisés, ele se tornou, como nós vimos, governador do Egito. E ali no Egito, ele ficou cuidando de toda aquela situação. Quem vinha buscar comida teria que assinar tudo, marcar. Ele tinha um autocontrole de tudo, como as coisas funcionavam. E aí, quando os irmãos de José chegaram, algo aconteceu. Aqui diz, vamos ver o que aconteceu. Estamos lendo agora em Gênesis, capítulo 41, vai ser até o 45. Olha, seria muita coisa a se falar. Mas era muito bom se você abrisse a sua Bíblia e lesse essas histórias detalhadamente. Tem muitas lições que você pode tirar, no qual nós vamos resumir, porque não dá para falar de tudo, certo? Então, o que aconteceu? Aconteceu que houve os 7 anos de fartura, como disse o sonho de José, de Faraó, aconteceu com José, interpretou. E aí no capítulo 41, versículo 52, diz que acharam-se os 7 anos de fartura, acabaram-se os 7 anos de fartura e começaram a vir os 7 anos de fome. E aí começou a situação a ser difícil para todo mundo. Quem aparece ali? Os irmãos de José. E é interessante que capítulo 42 diz que Jacó viu que a fome era grande, não havia mais mantimento, e ele disse para seus filhos:
desça para o Egito e vá comprar comida, mas vocês não vão levar Benjamim com vocês, irá somente vocês, porque a fome também era muito grande na terra de Canaã. José era governador e ele vendia para todas as pessoas. E José não se deu a conhecer a seus irmãos. Ele aprendeu o idioma do Egito e permitiu que o intérprete ficasse falando para ele todas as coisas. Seus irmãos não sabiam que ele estava entendendo tudo o que eles estavam falando. Quando seus irmãos chegaram, capítulo 42, versículo 9, diz que José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. José se lembrou dos sonhos que ele teve, no qual os irmãos, odiando, queriam matá-lo e venderam. E aí começa a acontecer o sonho de José. E quando eles chegam, José diz para eles, vocês são espiãos aqui na terra. Ele disse, não, versículo 11, somos homens de retidão. Depois de tudo que José passou, será que José acreditaria na palavra dos seus irmãos? De que eles seriam realmente homens de retidão, homens íntegros, homens que cumprem com seu dever, homens justos e honestos? Seria muito difícil de José acreditar. Então, sabe o que José disse? Ele disse assim, nós temos que colocar vocês à prova. Nisto sereis provados, para ver se realmente vocês são homens de retidão. Se sois homens de retidão, levai o mantimento. E vocês têm família lá ainda na sua terra? Ele disse, sim, nós temos nosso pai e nosso outro irmão, Benjamim, que ficou lá. E aquilo começou a bulir o coração de José. E aí, José disse, pois é, então a próxima vez vocês terão que trazer o seu irmão. Quando eles compraram os mantimentos, eles, no meio do caminho, quase perto da sua casa, foram tirar comida para os jumentos, para os animais comerem. Algo aconteceu. Eles viram que dentro do saco deles estavam todo o dinheiro que eles tinham dado para pagar a compra dos alimentos. Mas como já estavam tão longe, eles não podiam regressar. Chegaram em casa, contaram para seu pai e disse, olha, nós não fomos muito bem recebidos ali. O Senhor achou que nós éramos espiãos e não nos tratou tão bem. E agora, o que é que a gente faz? Porque o dinheiro está todo no nosso saco. O pai disse, vamos esperar. Quando terminar o alimento, vocês vão ter que regressar lá outra vez para comprar comida. E aí o que aconteceu? Eles teriam que voltar para comprar comida. E aí eles disseram, pai, há um outro problema. Para nós voltarmos para comprar comida, eles querem que a gente leve o nosso irmão mais novo. E o pai disse, por que vocês contaram sobre nós e sobre a nossa vida? Ele disse, pai, a gente não podia mentir. A gente teve que contar, que se ele perguntou se temos pai, se temos mais irmãos, nós teríamos que falar. E aí o pai começou a ficar preocupado. Acaba todo aquele mantimento e eles teriam que regressar novamente para o Egito para buscar mais comidas. Houve uma fartura tão grande que enquanto a terra dava fruto, José começou a construir muitos armazéns para que no tempo de seca tivesse bastante reservas. E não só para eles no Egito, mas para todas as cidades circunvizinhas. E o que aconteceu é que a notícia foi chegando para todo mundo e foi chegando muita gente para comprar. E José começou a observar o comportamento dos seus irmãos, se realmente eles tinham mudado a maneira de agir. Eles voltam outra vez. E o pai diz, olha, vocês vão levar todo o dinheiro de volta. Capítulo 43, versículo 11, diz assim, disse-lhe Israel, vocês terão que levar todos os presentes que nós temos aqui, bálsamo, pouco de mel, especiarias, mirras, terebinto e amêndoas.
e tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou da boca do saco de vocês, vocês também terão que levar. Ele diz, mas meu pai, nós temos que levar o nosso irmão. Não, ele não vai, Benjamim não vai, vai ficar aqui. Pai, se a gente não levar Benjamim, nós não vamos ter alimentos. Sem alimentos nós não vamos viver. E sem viver vamos morrer. E o pai temeu e disse, realmente temos que fazer isso. Se temos, já perdi Rúben. E agora o que eu vou fazer? Já perdi o meu filho também, José. E agora? Será que eu vou perder Benjamim? Quanto tempo se passou e nada foi contado ainda para seu pai do que eles tinham feito. E aí o pai finalmente teve que mandar Benjamim e disse, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso irmão e Benjamim, e eu vou ser desfilhado, se desfilhado ficarei. Então eles tomaram os presentes, o dinheiro e levaram também e desceram ao Egito com Benjamim e apresentaram a José. E quando chegaram lá, José disse para os seus servos, olha, mata um bezerro, faça uma comida muito especial e lava os pés e as mãos deles e prepara para ele comer na minha casa. Aí foi que os irmãos de José ficaram com mais medo ainda. O que será que vai acontecer conosco? Agora vamos estar na casa do rei. Será que ele está pensando que nós roubamos esse dinheiro? E ele disse, quando lavaram os pés e as mãos, disse, vocês vão comer na casa do seu rei, do seu servo. E eles ficaram atemorizados. Ao lavar os pés, veja o que aconteceu, que comportamento de José. Já ali José podiam colocar todos presos e ignorar a existência deles. Podia pagar com vingança o que eles fizeram com José. Mas não. José cria que Deus era o seu juiz. José sabia que Deus era o seu advogado e que Deus lutaria a causa dele. Não adianta a gente querer agir com vingança, com ódio ou com raiva daqueles que nos maltratam. Deixa Deus resolver. Faça o que a palavra de Deus manda. Faça o contrário, trate o mal com o bem. E foi isso que José fez. E quando José chegou perto deles, disse, paz esteja convosco. Eu também não temais. O vosso Deus é o meu Deus. Eles não entenderam aquilo. Os egípcios não adoravam ao Deus verdadeiro. Não adoravam ao Deus dos cananeus. Mas eles tinham as suas imagens. E aí, sentaram na mesa para comer com José. E quando prepararam o banquete para eles, José disse, coloca para Benjamim a maior quantidade. E ainda, depois de comer, José deu vários presentes para eles levarem para casa. Mandou encher os sacos com bastante trigo e muitos presentes. Eles disseram, vamos dar para eles muitos presentes. E aí, quando foi depois que eles comeram e seguiram seu caminho de manhã cedo, quando o sol se pôs, eles seguiram o seu caminho. No meio do caminho, quando eles estavam quase saindo de lá, da casa deles, quando eles nem esperam, algo acontece. Não estavam tão distante do Egito. O que será que aconteceu? Algo inesperado acontece com eles. Eles tomam um susto. Chegam aqueles homens que trabalhavam para José. José disse, bota bastante comida e bota dentro do saco dele. No de Benjamim, o meu irmão mais novo, bota a minha taça. A taça que eu tomo o vinho. E aí, quando chegar lá, vocês fazem com que se eles tivessem roubado tudo. Desesperado, eles começam a ter medo, porque o que trabalhavam com José, os servos de José, chegaram perto deles e lhe falaram, o que é que vocês fizeram? Comeram na casa do meu senhor
e vocês ainda roubaram a taça do meu senhor? Ele disse, não, de jeito nenhum, nós não fizemos isso. Com quem estiver a taça, que seja preso e que seja servo do meu senhor, leve como escravo. E eles foram abrindo todos os sacos. Abriram todos os sacos que se encontravam ali. E para a surpresa deles, tudo foi feito como José realmente mandou. Ao abrir, começaram a abrir a partir do saco do mais velho até o mais novo. E quando chegaram no saco de Benjamim, lá estava a taça de ouro de José. Eles ficaram todos desesperados. E agora, o que será que vai acontecer conosco? Nós não cometemos tal erro. Nós não fizemos isso. Nós não queremos roubar. Pelo contrário, o dinheiro que vocês nos deram de volta quando compramos a mercadoria, nós estamos devolvendo e estamos dando até em dobro e ainda presentes para o meu Senhor. Bom, então vocês vão ter que voltar. E eles voltaram para o Egito novamente. Que desespero, que angústia. E aí, no caminho, talvez, Rubem falava, tá vendo? Isso é a mão de Deus sobre nós, porque nós fizemos coisa contra o nosso irmão José. O que será que vai acontecer conosco? Rubem já tinha ficado preso, até que eles voltassem e trouxessem o Benjamim que José queria ver. É uma história muito interessante, é muito longa, mas se você ler em detalhes, você vai descobrir tantas lições, tantas coisas interessantes sobre essa história. E aí o que aconteceu? Eles voltaram e quando chegaram diante de José, se curvaram novamente. Novamente José se lembra do sonho. E eles desesperados, Judá diz para José, meu senhor, posso falar com o senhor a sós? E chega a conversar com José e disse, olha, você nos perguntou se nós temos um pai. Nós contamos que temos um pai e você quis que a gente trouxesse nosso irmão mais novo. Aqui está o Benjamim. Na primeira viagem nossa, e contou toda a história, tudo de novo, e disse, mas agora nós não podemos deixar Benjamim aqui. Se deixarmos Benjamim, o nosso pai vai morrer. E eu prometi ao meu pai que se eu não voltasse com Benjamim, que ele realmente poderia matar os meus filhos. E o nosso pai morrerá se perder também a Benjamim, porque já perdeu a José. Escuta bem, José, ouvindo isso, que dor teve no seu coração. E José ouviu aquilo, se retirou e chorou muito, angustiado e triste. E depois voltou de novo, lavou o seu rosto e voltou para perto dos seus irmãos, a fim de que eles não sentissem, não descobrissem nada. E eles começaram a conversar entre eles, e ele ali calado, sem dizer nada. Quando foi depois, José não aguentou. Levantou a sua voz e chorou. E quando estava perto de todos os irmãos, José se deu a conhecer pelos seus irmãos, porque ele viu a angústia de Judá, como Judá estava se sentindo depois de tudo aquilo que tinha acontecido. Ele ficou desesperado e disse, não podemos fazer isso. Então ele disse, vocês estão assim, mas eu quero dizer para vocês que eu sou José. E naquele momento, ele se deu a conhecer. Imagina como eles se sentiram. Ele disse, não fiquem com medo de mim. Não tenham medo de mim. Se aproximem-se de mim. Me abracem. Ele primeiro pegou Benjamim, abraçou, beijou no pescoço, chorou. Benjamim também chorou bastante. E ele foi beijando e abraçando cada um dos seus irmãos. E aqui ele disse, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão. Não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai para Faraó. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Tornai a vosso pai e dizei que eu estou vivo.
Eu quero vê-lo, traga o meu pai aqui. Você pode imaginar o que passou pela mente dos seus irmãos? Uma consciência pesada, tantos anos dos erros que eles cometeram. E agora eles teriam que realmente reconhecer o erro. Foi um momento desesperador para eles. Também até de tranquilidade, de poder desabafar e pedir perdão. José já mostrou o ato de perdão, não agindo o mal por mal, mas assim o mal por bem. E agora os seus irmãos teriam que realmente voltar para seu pai e dizer que José estava vivo. E agora? Para confrontar com o pai que José estava vivo, como seria para eles? Teriam que fazer um arrudeio com uma conversa muito grande, ou eu posso até imaginar que talvez um deles, no caminho, dissesse: quem vai contar para o nosso pai toda a história? Como é que nós vamos nos desculpar diante de nosso pai esses anos todos, escondendo dele, quando até tentamos consolar o nosso pai, sabendo que nós cometemos tal erro? Mas eles precisavam. É assim na vida. Um dia tudo vem à tona. Um dia tudo é descoberto. Há um momento de que nós temos que reconhecer o nosso erro para ter paz. Por isso que muitas famílias não têm paz, por não se perdoar, por não se aceitar, por não reconhecer os seus erros. Mas quando temos a Deus, nós temos que admitir o nosso erro e pedir perdão. Porque a Bíblia diz: deixa a oferta no altar e vai se reconciliar primeiro com a pessoa que errou. É sempre horizontal e vertical, com Deus e com a pessoa. Nós não podemos nem tomar ceia se nós não tivermos em ordem com uma pessoa. Nós temos que pedir perdão. Porque aí é o que a Bíblia diz: muitos tomaram ceia, estão enfermos e muitos já morreram, porque não estão com a vida em ordem com Deus e com as pessoas. Deus requer de nós que nós possamos realmente viver bem com Deus e com todos. E foi o momento que os irmãos de José teriam que fazer isso. Ao chegar em casa, imagina eles trazendo de volta todos os presentes. Com certeza o semblante deles estava um outro. O pai talvez nem entendeu e disse: pai, senta aqui, vamos conversar. Quem sabe se deram água com açúcar para acalmar o coração do pai e preocupado. Meu pai já está tão velho, como é que ele vai receber essa notícia que José, o seu filho, está vivo? O que será que pode acontecer com ele? E aí, quando chegam em casa, dão a notícia ao seu pai que José está vivo. Sim, José está vivo. E aí, José manda buscar toda a sua família. Ele diz: pai, nós vamos embora daqui, vamos morar na terra de Gósen. Por quê, meu filho? Aqui está bem. Não, sabe quem mora lá? Sabe quem é o governador do Egito, pai? O senhor não tem nem ideia. Mas, pai, primeiro nós temos que confessar um pecado que nós fizemos contra o Senhor há muitos anos. Nós mentimos para o Senhor, dizemos que José estava morto. José não está morto. José é o governador do Egito, pai. O quê? Sim, o seu filho é o governador. E ele nos chama para morar lá, ele vai nos sustentar. E ele quer apresentar você também a Faraó. E aí, quando José soube disso, contou para Faraó, Faraó mandou preparar muitos carros e buscar toda a família de José. Lá vem o pai, com todos os filhos, netos, genros, sogras, todo mundo. 70 pessoas para morar na terra de Gósen e ser sustentado por José. Como Deus faz as coisas, como Deus honrou a José, porque José realmente andou na linha com Deus. Se José tivesse pagado com a mesma moeda como nós falamos, ele não teria sido próspero. A nossa felicidade depende muito de nós. Se nós nos humilharmos diante de Deus, muitas vezes nós temos que calar, trabalhar no silêncio de Deus, mesmo com o coração doído, filhos que ferem, que não querem perdão, que não querem ouvir a palavra, pais que também tratam mal os filhos,
ou tios, ou avós, ou pastores em ministérios, ou igrejas, você ferida com pastor, com igreja, ferida com o irmão, põe em ordem, ferido com o patrão, põe em ordem. Deixa que Deus se responsabiliza. A Bíblia diz que Ele guerreia as nossas guerras. E a gente vivendo na palavra, Ele sempre nos mostra o caminho, as decisões que temos que tomar, como devemos agir em cada situação. Se José não tivesse agido como Deus manda, em tudo que ele passou injustamente, toda a sua família e sua parentela não teriam prosperidade agora. Sim, não teriam gozado das bênçãos, nem ele tinha gozado das bênçãos. Porque as bênçãos do Senhor não é só para a gente, é para todos que estão ao nosso redor, mas por atitude de uma pessoa, outros são abençoados. E é isso que Deus quer. E o que aconteceu, se você ler os capítulos todos, você vê que José deu a cada um mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata, 5 mudas de roupa, e a seu pai mandou também presentes, 10 jumentos carregados de trigos, comida, e não, José disse, não contendam pelo caminho. Por que será que José disse isso? Talvez José pensaria o que é que eles iam discutir. Foi você culpado de mandar jogar José? Não, foi você que jogou. Foi você que empurrou na cova. Foi você que vendeu os midianitas. A discussão seria grande no meio do caminho. E José já imaginava isso. Mas pelo ato de perdão, José disse, não contenda no caminho. Esqueça o passado, já passou, não se fala mais nisso. E sabe o que José disse para seus irmãos? No capítulo 50, versículo 24 diz, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Deus transforma o mal em bem. Não haja por suas próprias forças. Dói nosso coração quando nós injustamente somos ofendidos, né? Mentem contra nós, dizem algo contra nós. Mas olha, nós temos um advogado que vê a nossa vida. E a gente pode não ver o resultado no momento, mas ver bem depois. E foi o que aconteceu. Seja fiel até o fim. José foi fiel até o fim e por isso que foi vencedor. Jesus também com os 12 foi traído, mas foi fiel ao seu pai até o fim, também foi vencedor. E se nós queremos ter vitória na nossa vida, nós temos que deixar Deus agir por nós. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, ouvindo essa história de José, nós vemos que vale a pena viver em Ti. Porque Tua palavra diz que José foi próspero em tudo o que fazia, porque dependia de Ti. Ele não agia por suas próprias forças, nem por suas próprias mãos. Suas atitudes dependiam daquilo que Te agradava. Deus, se há pessoas que estão ouvindo essa história hoje de José, e estão com o coração feridos, tantas famílias estão feridas hoje e não conseguem perdoar, não conseguem se amar. Mas em Ti somos mais do que vencedores, diz a Tua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28, que Tu és aquele que guerreia as nossas guerras, que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra e nos guarda. Tua palavra é fiel e verdadeira, e Tu fizeste isso na vida de José. E este é o Deus que nós servimos. E Tu fazes para nós hoje. Dá forças, Senhor, àqueles que não conseguem perdoar. Se há amargura no nosso coração, se consciente ou inconsciente, sabemos de pecados ou contendas contra alguém, nos dê força para essa pessoa a amar e a perdoar, para que possamos ser livres diante de Ti, para que o nosso coração esteja realmente lavado com o sangue de Cristo e que o momento que Tu nos chamar para a eternidade, nós possamos estar prontos. Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, socorro bem presente, Tu és o nosso Deus.
Obrigada, nosso Deus, porque tu trabalha para aqueles que em ti esperam. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um abraço e aí vamos começar depois as histórias sobre a vida de Jesus. Tchau! Beijo!